Você já tentou muito fazer terapia? Várias vezes, talvez, mas nunca dá certo para você? Você tem uma sensação de que para que eu tô ali com aquele profissional, né? Se não está te trazendo o resultado que você espera. Então, eu gostaria aqui de te falar um pouco mais sobre isso. Algumas considerações são necessárias para entender o porquê disso acontecer com você, tá? Bom, sou Inês Rosângela, sou psicóloga e consteladora familiar, especialista em narcisismo, codependência e a técnica da criança interior. Agora, já falando do assunto, se você se identificou com isso, eu já tentei fazer terapia e não deu certo para mim. Ok, eu te diria o seguinte, o buraco pode ser muito mais embaixo. Ou, falando de uma metáfora específica, talvez você procurou um profissional e que provavelmente era um bom profissional, mas por algum motivo vocês ficaram, usando aqui a metáfora do iceberg, vocês ficaram muito olhando só aqui para a pontinha e vocês não aprofundaram para descobrir o que mais havia ali, oculto. Bom, o que mais pode haver de oculto aqui no nosso processo mental, ou seja, lá no nosso inconsciente? Podem haver, sim, traumas psicológicos ou emocionais, crenças limitantes, distorções cognitivas que compõem as crenças limitantes, importantes, tá? Mas pode haver uma outra coisa também, lá no inconsciente, e que aí sai um pouco, que é o meu foco aqui, que eu quero falar disso, porque sai um pouco aí da alçada daquilo que é psicológico e emocional. Porque num tratamento psicológico tradicional, o objetivo é, aqui utilizando novamente a metáfora do iceberg, o bom profissional, ele vai sim começar pela pontinha do iceberg, ou seja, aquilo que você consegue identificar e vai pontuando e contando. Mas o objetivo desse profissional é procurar o que está abaixo, o que está oculto, ou seja, lá no inconsciente. Mas a grande maioria dos profissionais, não estou generalizando, tá? Mas boa parte dos profissionais da psicologia vão ficar muito atentos só àquilo que está no inconsciente e que é de ordem psicológica e emocional. Alguns profissionais chegando, por vezes, a desconsiderar e até a militar, dizendo que tudo vai ser resolvido através desse olhar e do tratamento para o psicológico e para o emocional. Eu, Inês, na minha percepção do ser humano, na minha percepção de mundo, eu acho que isso é correto. Não estou falando que os profissionais da psicologia que atuam assim estão errados, mas eu gostaria aqui nesse vídeo até de fazer uma crítica construtiva. Porque a gente não deve descartar aí nisso que está aqui no oculto, no nosso inconsciente, submerso ali por debaixo das águas, utilizando novamente a metáfora do iceberg, a gente não deve desconsiderar a origem fisiológica, ou seja, física, do corpo, do cérebro propriamente dito. Porque, por vezes, alguns transtornos,
eles vão afetar, ou seja, quando eu falo de transtorno, eu tô falando de algo que, na grande maioria das vezes, tem uma origem no fisiológico. Principalmente aqueles transtornos que faz parte do tratamento, o tratamento medicamentoso. Então, aí significa que naquele transtorno tem uma parte fisiológica que vai determinar o surgimento dos sintomas que tanto incomodam a gente. Portanto, talvez você sempre tentou fazer terapia, mas o profissional ficou ali muito na pontinha do iceberg ou só um pouquinho aqui abaixo da linha da água. Então aqui a reflexão que eu te coloco é da importância da gente se abrir, porque eu vejo que tem muito preconceito, tanto por parte de alguns profissionais da psicologia, quanto por boa parte dos pacientes. Tem um processo de negação ali por parte de alguns pacientes, que não, eu não tenho isso daí não. Talvez resquício de tempos passados em que ter um transtorno mental era sinônimo de loucura. E décadas atrás, realmente, não haviam recursos. Aquela pessoa que era rotulada ou que realmente tinha uns sintomas ali que se encaixavam nisso, entre aspas, de loucura. Então, lá atrás não tinha muito recurso. E muitas vezes o doente mental ele era institucionalizado num manicômio e ali era um horror, né? A gente hoje tem a oportunidade de ver alguns filmes que retratam algumas histórias verídicas que aconteceu, né? E realmente um horror. Agora hoje não. Então é um mito achar que transtorno mental é sinônimo de loucura. Não. Hoje em dia, muito pelo contrário, se você tem o diagnóstico e faz o devido tratamento, aí que você não vai para aquele quadro de, entre aspas, loucura. Por quê? Porque você, a partir de um tratamento correto, terapia, por vezes medicação, você vai ter uma qualidade de vida muito boa na grande maioria das vezes, principalmente quando você se cerca de profissionais que conseguem te oferecer recursos de uma forma assertiva. Então, a minha reflexão é essa. Será que você tentou fazer terapia, mas você ficou aqui muito no raso e precisou, e se for o caso, você tem um transtorno que vai precisar aprofundar mais ainda para você ter o diagnóstico correto. Então, aqui eu estou defendendo a importância de um diagnóstico correto. Porque tanto um diagnóstico errado vai trazer muito malefício, o diagnóstico de um transtorno, tá? Ou seja, no aspecto fisiológico, ou seja, como que o meu cérebro funciona. Porque pode ser diferente do esperado. E aí, aquilo que é o esperado do modo de um ser humano funcionar, se eu não consigo, se já fiz terapia, já despendi vários esforços e não consigo, a gente tem que considerar sim aí a possibilidade de um transtorno não diagnosticado. Portanto, eu defendo que um transtorno mental ele precisa de um diagnóstico correto, porque tanto um diagnóstico equivocado quanto o não ter um diagnóstico
vai trazer consequências terríveis para a vida da pessoa, tá? E muito provavelmente, se você se encaixou nisso que eu estou te falando, né? Por que a terapia para você não funciona? Você sabe muito bem o que são esses sintomas terríveis que eu estou falando, né? Tanto sintomas a nível fisiológico, quanto sintomas a nível de não conseguir ser próspera. Por que eu não consigo ser próspera? E aí você vai acumulando fracasso atrás de fracasso, nas relações a mesma coisa. Por que eu não dou conta de boas relações? Muitas vezes por conta de um transtorno não diagnosticado. Portanto, eu quero defender essa tese aqui com você. Se você se encaixou nisso de que terapia para você não funciona, busque um profissional especializado em psicodiagnóstico. Geralmente psicólogos que tenham essa especialização, tá? Então, você vai ter que investigar, não é qualquer psicólogo, é uma especialização da psicologia. E, de preferência, que seja um profissional que esteja atualizado com as últimas pesquisas, tá? Porque tem muita coisa nova que as pesquisas, o resultado das pesquisas foi divulgado recentemente e que, infelizmente, grande maioria dos profissionais da área da saúde mental, tanto psiquiatras quanto psicólogos, não estão atualizados, tá? Como, por exemplo, eu vejo muitos profissionais muito desatualizados quanto a transtornos da neurodivergência. Que as pesquisas apontam que, por exemplo, a incidência de autismo nível 1 de suporte sem diagnóstico é altíssima. Porque os sintomas, eles, nas últimas pesquisas, a comprovação é de que esses sintomas foi aumentado aqui o tamanho, né, a incidência. Se antes era só um certo tanto de sintomas que era considerado para diagnosticar transtornos de neurodivergência, as pesquisas largaram esse limite. Então, alguns sintomas que antes eram vistos como normal, não, isso daí não é nada demais. As pesquisas estão aí comprovando que aquela pessoa que tem esses sintomas tem um prejuízo gigantesco. Parece que não tem, porque tem fala preservada, tem uma cognição muito preservada, mas os prejuízos emocionais, psicológicos e de relações é gigantesco, podendo até chegar ao suicídio, ou seja, quem não tem o diagnóstico. É comprovado o índice de suicídio em pessoas com neurodivergência sem diagnóstico é altíssimo, porque a pessoa não consegue aquilo que ela quer, ela não consegue atender as expectativas de quem está ao redor e não tem suporte nenhum para isso. Muitas vezes, na verdade, recebem muitas e muitas críticas. E aí chega um ponto que ela se vê com um sofrimento gigantesco e sem solução para aquilo, porque, afinal de contas, ela acha que ela é normal, entre aspas, e todo mundo olha para ela e acha que ela é normal, sendo que ali pode ter um prejuízo grande devido a um transtorno de neurodivergência. Outra coisa que eu percebo que boa parte dos profissionais da área da saúde estão bastante, eu não diria se defasados, mas não olharam para isso e não estudaram isso, e que faz sim muita falta no tratamento de algumas pessoas,
que é a questão do narcisismo e da codependência. Uma pessoa vítima de narcisismo, se vai para um profissional da saúde que não tem esse conhecimento a respeito de como é o narcisismo, de qual é o prejuízo que um narcisista gera na vida de quem está ao redor, o profissional vai desqualificar o paciente, vai falar, não é tudo isso não, mas é sua mãe, você tem que perdoar. O que eu recebo de pacientes que vêm e me contam essa história de tratamentos anteriores é incrível. E aí, claro que a pessoa vai abandonar aquele tratamento, porque não tá dando certo para ela, tá? Então, solução para você. Faça um psicodiagnóstico com um profissional atualizado, ok? E aí, o psicodiagnóstico vai falar o que você tem e o que você não tem em termos de funcionamento da sua mente, ok? Aí você saberá onde você está. Sabendo onde você está, você pode procurar um profissional que entenda daquela área, especializado. Porque, senão, se você ficar num profissional que vai te atender de forma generalizada, você vai ficar aqui muito só olhando para a pontinha do iceberg e talvez um pouquinho abaixo da linha da água. Você não vai até a profundidade necessária, ok? Bom, era isso que eu tinha para dizer hoje. Se você ficou até aqui comigo, te agradeço muito e curte. Se foi útil para você toda essa reflexão, compartilha se te lembrou de alguém que precisa desse conteúdo. E caso você não seja inscrito aqui no meu canal, inscreva-se, será um prazer te ter por aqui. Grande beijo e até um próximo encontro.